Sempre entendo que quando nós temos a oportunidade de visitar um determinado local, acho que você já passou por experiências assim, nada se compara com a possibilidade que nós temos de conhecer um local, né? A gente vê imagens, a gente vê vídeos, a gente vê fotos. Eu imagino quando o pessoal aqui do sertão, do Amazonas, o pessoal do acampamento também, né, dá os seus testemunhos aqui, eu fico pensando naquele equipante que foi junto, né, ou a turma que foi, que teve experiência. Nós não conseguimos transmitir tudo por uma foto ou por uma imagem. Então, eu sempre gostei muito da ideia de visitar, de conhecer determinados locais. E tem um lugar no norte do Atlântico chamado Ilhas Faroés. Faz parte da Dinamarca. É um lago doce, em cima, alguns metros acima do nível do mar. E eu confesso para vocês que é um local muito bonito, e eu confesso para vocês que era um sonho poder visitar um local assim. Eu vi uma reportagem uma vez de um viajante, aquele 50 por 1, e ele é um aglomerado de ilhas, e eles se deslocam facilmente de uma para outra de helicóptero, né? A linha lá é helicóptero. Você entra no helicóptero, desce em tal ilha, depois ele vai para outra, e aí sobe gente, desce gente, e eles se movimentam de helicóptero, um custo relativamente baixo comparado se a gente fosse dar uma volta de helicóptero aqui, né? Então eu sempre gostei muito de natureza. E na natureza nós temos 4 elementos. A natureza nos fornece essa informação a respeito de 4 elementos. E um dos elementos é a água. Pode ir passando, tá bom? Um dos elementos é a água, e a água ela tem toda uma força, né? Quando a gente pensa em termos de corrente, tem toda uma força que ela é quase incontrolável. O ser humano tenta de algumas formas, mas a gente percebe a força que é. A água ela também produz energia. Então a gente sabe de construções de barragem e tudo mais, eles usam o poder, a força da água para... acho que passou, pode voltar um pouquinho, né? Vai acompanhando, conforme... Hoje vai ter que ser assim mesmo, tá bom? E aí, a água é usada para isso também. Apesar de ser utilizado para tantas outras coisas, né? Para o nosso próprio consumo, para sobreviver, ela é extraída algumas coisas importantes também. Agora, quando foge do controle, né? Quando nós temos uma invasão, quando nós temos alguma coisa acontecendo, a gente sabe de situações de que isso acaba sendo muito prejudicial, né? Tem algumas imagens aí, uma imagem do tsunami no Japão, e outras regiões ali onde foram atingidos. Então, o excesso de água, ou quando foge o controle, ou quando as barreiras humanas não conseguem mais atingir essa proteção, a gente percebe que a água acaba se tornando algo destrutivo. Um outro elemento da natureza é o ar. E da mesma forma, o ar ele traz a sua certa beleza, né? Eu imagino que é bonito assistir algumas coisas da natureza em relação ao ar. Também é usado para a produção de energia, né? Tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, agora início de julho, uma oportunidade que a gente não quer ter às vezes, né? Mas no enterro de um cunhado meu, e fui visitar minha irmã no litoral do Rio Grande do Sul, e tem uma região que tem esse tipo de energia produzido aí pelo vento. E a gente sabe que vento em excesso também causa suas destruições quando a coisa foge do controle. Então, talvez uma tempestade ela traz uma certa beleza, a força do vento traz uma certa beleza, mas também traz muita destruição. Um outro elemento da natureza é a terra. É o terceiro elemento aí que nos apresenta, e a terra também produz, então, a sua beleza. Dela nós conseguimos extrair coisas boas, o alimento,
Mas a terra também, ela traz os seus percalços, né? Alguns de vocês estiveram aí no sertão e acompanharam um pouco, então, a vida triste do sertanejo, a luta, a dificuldade para, né, a senhora conseguir um pouquinho ali de água. A gente sabe como uma região sem água, como a terra, ela começa a não produzir. Precisa ter essa união, né, entre água e terra para haver a vida. E a gente tem acompanhado vários casos de deslizamentos, onde a terra acabou então tragando os seus corpos e vidas foram ceifadas, vidas foram tiradas por causa de deslizamentos. Quarto elemento da natureza, fogo. O fogo, as chamas, elas sempre tiveram um certo atrativo. Tem uma mão com uma bolha aí, e eu queria só contar rapidamente a história. Os pais saíram de casa, o nosso terreno era um terreno 13 por 80. Ele era estreito e comprido. Atrás da casa, tinha um corredor na lateral da casa, atrás da casa nós tínhamos um bom espaço de terreno. E criança gosta de botar fogo em tudo, né? Especialmente naquelas coisas de plástico, porque você levanta uma certa altura do chão e quando o plástico pinga, ele faz aquele barulhinho, né? Então queimar carpete, queimar corda, né, de nylon, queimar plástico, o isopor, né, o plástico começa a se retorcer todo. Você pega uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e você vai girando em cima do fogão quando os pais não estão em casa. E aí ela vai encolhendo e você quer chegar numa Coca de 600, às vezes até menor. Ela fica tipo aquela KS, assim. Você consegue, fazendo direitinho, você consegue fazer isso. E eu estou lá no fundo do terreno, queimando um pedaço de carpete. Quando eu olho aquela reta assim de quase 80 metros lá no portão, quem é que chega? Os pais. Eu sentado do lado daquela fogueirinha, queimando o que tinha para queimar. Você vai no lixo. A melhor coisa para queimar é você vai no lixo procurar restos de... E aí o desespero bate, e a única coisa que você pensa é: eu preciso apagar esse fogo. E você usa a única coisa que você tem à mão. A sua própria mão. E aí quando eu virei, eu tinha um pedaço de carpete queimando aqui, e você faz assim, e ele está grudado e não sai. E aí então o médico e aquela coisa toda, então escapei da surra aquele dia, porque o castigo já veio assim. Então, fogo é assim, fogo, a chama, ela tem um certo atrativo. Aí tem uma foto do Serjão, não do Serjão, mas dos meninos aí, um jantar que ele teve com seus filhos esses dias, à luz de velas. E a chama, né? A chama de uma vela, especialmente quando você está no escuro. Você tem uma chama aqui no claro, não atrai muito, mas o fogo, ele tem o seu atrativo. Nós organizamos fogueiras e o fogo tem uma utilidade pública muito grande, né, Jamele? Eu fui seco ontem com meus R$4 para comprar 2 espetinhos, chego lá, ele está desmontando a churrasqueira e bate um desespero, e aí a gente entende um pouco o que é vício. Mas o fogo, ele é usado, né, para algumas utilidades, para esquentar, para produzir energia e tudo mais, mas o fogo fora de controle, ele também traz as suas lutas, os seus percalços. Então, vidas são ceifadas, casas são destruídas. Tem uma foto de um prédio grande aí em São Paulo, 1974, se não me falha a memória, fevereiro de 74, edifício Joelma, um incêndio muito conhecido pela quantidade de vidas, quase 200 pessoas vieram a falecer por causa de um incêndio no prédio, né? Então, esses 4 elementos da natureza são elementos, aparentemente, são lindos. Você vê uma tempestade acontecendo, ela traz uma certa beleza, você vê todas essas situações, são aparentemente lindas, mas extremamente destrutivo, extremamente perigoso quando se foge ao controle. E eu confesso para vocês que a natureza, ela nos expõe um 5º elemento, que normalmente não é muito falado no meio, a não ser no meio cristão, né, evangélico, mas a natureza traz um 5º elemento que ele gera para nós também atrativos. Ele se apresenta como uma coisa bonita, como uma força, com algo que nós queremos olhar.
se apresenta como algo, uma força da natureza, como algo que pode nos trazer benefícios, pode nos trazer prazer, mas é extremamente destrutivo. A Bíblia, a palavra de Deus, fala a respeito disso muito. Algo aparentemente lindo, mas extremamente destrutivo. Eu não quero comparar ele com os outros 4 elementos, porque ele é muito mais destrutivo. Ele é muito mais atrativo e muito mais destrutivo. E vocês sabem que eu estou falando do pecado, aquilo que nos afasta de Deus, e num certo sentido, os nossos olhos são atraídos, nós temos, de alguma forma, uma atenção especial e precisamos lidar com isso. Muitas vezes não é apenas aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente então pensa dentro da nossa mente, alimenta no nosso coração. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de Provérbios. Nós vamos conversar um pouco e comparar um pouco uma vida que se propõe ao pecado e uma que se propõe ao contrário disso. Provérbios capítulo 9, talvez alguns de vocês já identificaram essa divisão, já lembram essa história da sabedoria e da loucura. Provérbios capítulo 9, o primeiro versículo diz o seguinte: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. E ela diz então: quem é simples, volte-se para quê? Aos faltos de senso ela diz: vinde, comei o meu pão e bebei o vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Versículo 13. A loucura, por outro lado, é mulher apaixonada, ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. E ela diz: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão, comidas ocultas, é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Por uma questão de tempo, nós não vamos ver esses versículos do 7 ao 12, há 2 comparações, há uma comparação das consequências de uma vida de sabedoria contra uma vida de insensatez, há essa comparação nesse bloco do meio, mas, enfim, por causa do tempo nós não vamos ver isso. Mas nós vamos ver um pouco esses 6 versículos falando sobre a sabedoria, 6 versículos falando sobre a loucura. Você percebe aqui uma certa tabela onde dá para comparar um pouco o trabalho das duas, nós vamos ver isso com um pouco mais detalhe. E eu quero falar um pouco sobre as semelhanças. O que ambas se apresentam como semelhança? Primeiro, elas são personificadas como uma mulher, há uma comparação como se fossem, certo? Algo que é abstrato, a gente traz para alguma coisa mais palpável, e ambas são comparadas como mulher. Isso elas têm de idêntico. Ambas têm uma ideia em mente. Temos alguma coisa em mente, um peixe para vender, e nós vamos fazer isso. Ambas, talvez está errado aqui no sentido de fazer o mesmo convite. Não é que elas fazem o mesmo convite, mas elas convidam o mesmo grupo de pessoas, tá bom? Talvez teria sido melhor colocar de uma forma um pouco diferente, porque a gente vai ver que justamente o convite das duas ele é bem diferente um do outro. Então, ambas fazem o convite para a mesma pessoa, tá bom? Devia ter corrigido isso aí, não corrigi. E ambas sabem as consequências. Tanto a sabedoria, ela sabe o que ela pode produzir, e a loucura, ela sabe onde esse caminho vai dar. Elas sabem disso, e é o interessante que é até aqui que as semelhanças param, porque quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente percebe que a sabedoria, ela propõe algo, ela sabe das consequências, ela sabe onde você vai chegar, e ela está dizendo exatamente isso: você vai chegar em tal lugar e vai atingir isso se você andar pelo caminho
de sabedoria, pelo caminho do conhecimento, você vai achar vida, você vai trazer alento para a sua alma. Tudo o que é consequência da sabedoria, ela avisa que vai acontecer. A sabedoria, ela não esconde a sua proposta. A vida com Deus não há mistérios. O fato é que nós não passamos por isso. E quando nós passamos por experiências com Deus, com experiências de sabedoria, nós começamos a ter um entendimento que a gente não tinha, e a gente se maravilha cada vez mais e percebe cada vez mais o quão distante nós estávamos da cruz. Porque antes de conhecer a Cristo, nascido num lar evangélico, até os meus 18 anos, eu não tinha tomado uma decisão por Cristo ainda, eu tinha uma certa ideia de Deus e do CIP, e quando há conversão, e cada vez, com 18 anos de idade, cada ano que passa, a gente conhecendo mais, estudando mais, e tendo experiências com Deus, de obedecer a sua vontade, gente, eu percebo que cada vez mais distante, o quão distante eu estava de Deus. Não é que eu estou mais distante, mas o quanto essa distância é gritante. O quanto a cruz de Cristo é maravilhosamente grande para me atrair, para me chegar cada vez mais, para me aproximar cada vez mais de Deus. Então a sabedoria, ela sabe das suas consequências e avisa e diz claramente. A loucura, ela sabe das consequências, mas ela esconde. Ela fala, não é bem assim. Não, vai por esse caminho. Não, todo mundo faz. O que tem? Vamos lá, segue em frente. Ela sabe das consequências, mas a proposta, a propaganda é diferente. Tem novamente a tabela aí, nós vamos rapidamente andar um pouco comparando esses versículos um com o outro. A sabedoria, ela edifica, tá bom? A construção, a trabalho, existe uma obra, se custa para fazer o bem, se custa para ser bem preparado. Ela está preparando para os seus ouvintes, e você vê que ela pega a sua casa, ela lavra 7 colunas, ela prepara, ela arregaça as mangas, ela põe a mão no trabalho, e diz, vai dar muito trabalho, eu propor um banquete de o que tem de melhor para os meus ouvintes. Eu preciso vender o meu peixe, e eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica. Quando você edifica a sua casa, dá trabalho. Envolve diligência, labuta, trabalho, você precisa trabalhar. A insensata com as próprias mãos a derruba, é mais fácil derrubar do que edificar. Quem edifica é sábio. A palavra de Deus vai andar por muitos versículos falando a respeito disso. Há sabedoria em edificar o corpo de Cristo, em edificar algo, edificar uma obra. Então não é à toa que essa mulher é chamada de sabedoria. Ela trabalha, ela edifica, ela constrói. A expressão lavra suas 7 colunas dá a ideia de uma perfeição, ela é completa, ela tem firmeza, ela tem caráter. E ela está propondo isso, e esse caráter a gente sabe que é a própria vontade de Deus, o que Ele quer para o ser humano. Ela prepara um banquete, novamente, envolvendo trabalho, carneou os seus animais, a carne fresca de caça é o top dos tops para o povo de Israel. Quando você tem uma caça, uma carne fresca, é algo especial, é uma comida muito especial. A ideia de misturar o vinho não é... Hoje, quando a gente pensa em misturar o vinho, é botar mais água para render, mas não é isso, é acentuar o aroma dele. Ela melhorou o que já era gostoso, um vinho bom, ela preparou algo a mais para esse vinho, a mesa está preparada, ela dá ordens, ela tem criadas. Vamos fazer uma coisa especial? Vamos, eu preciso de ajuda, vamos lá, dar ordens para as suas empregadas. E ela convida então para comer o que ela teve trabalho de fazer. Deu muito trabalho e ela então produziu isso. E ela está dizendo, falta insensatez para você? Vem, que eu tenho uma mesa farta. A simplicidade te torna propenso a fazer coisas erradas. Eu tenho um banquete para te ensinar a ser prudente. Vem pelo meu caminho, anda pelo aquilo que eu tenho proposto, e que em todas as áreas da sua vida, você vai poder tomar decisões acertadas, porque você sentou
e usufruiu do banquete da sabedoria. Ela dá um conselho para os insensatos, para o simples. Ela dá um conselho de deixar os insensatos. É a proposta do seu banquete. E ela promete vida, deixai os insensatos e vivei. Ela promete vida e ela cumpre. Sabedoria nas Escrituras, sabedoria à luz do que Deus quer para nós, traz vida. Uma proposta de andar pelo caminho do entendimento. O conhecimento do santo é algo que só tem quem sabe o que é. Nós memorizamos, né, o versículo 10. O temor do Senhor, ainda em Provérbios 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. É extremamente prudência. A sabedoria, no final das contas, está dizendo que os benefícios, as alegrias, é de conhecer esse Deus maravilhoso, de estar debaixo da sua vontade. Tudo que ela propõe, ela se cumpre, e nós temos então a opção da escolha. Por outro lado, a loucura, a própria palavra loucura, né, da ideia de estupidez, tolice, algumas versões chamam de a mulher louca, a mulher tola, a falta de juízo. Diz, a loucura é como a falta de juízo, insensatez, é uma mulher apaixonada, faz o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve para ter o que ela quer. Mulher apaixonada é assim. E antes de me jogarem uma pedra, é o que a Bíblia está falando, tá, meninas? Por favor, não fiquem bravas comigo. Os fins justificam os meios. Eu quero chegar lá, não importa o que eu vou fazer. Mulher apaixonada, a ideia de mulher apaixonada, ignorante, falta conhecimento de algo, ela não tem estudo, ela é grosseira, ela é ingênua até certo ponto, ela transparece uma ingenuidade, mas não é. Parece que está produzindo algo, o seu olhar de mulher apaixonada, eu quero chegar naquele... A ignorância, a ignorância como falta de conhecimento, ela se resolve tendo conhecimento, não é verdade? Mas a ignorância dela aqui, me parece que é aquela ignorância de que quer ficar na ignorância e levar outros juntos, é a contrapartida. Deus está propondo uma coisa e a ignorância da loucura, ela é contrária. Num certo aspecto, todos nós somos ignorantes em relação às Escrituras, nós precisamos estudar. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Falta conhecimento? Então nós vamos fazer o quê? Buscar conhecimento. Você resolve isso. O problema dessa mulher apaixonada, o problema da loucura é que ela é ignorante, mas ela permanece na ignorância e ela vende esse peixe. Esse tipo de coisa, para afastar o homem ou a mulher dos caminhos do Senhor. Ela não prepara um banquete. Ela não prepara. Ela não prepara nada. Ela tem uma casa, mas ela não arruma. O convite dela é sentado. Meio desleixada, parece. Ela lança o seu convite para nada, parece que ela não sabe o que oferecer. Ela não teve trabalho para realizar. Ela oferece um banquete, mas a sensação é que isso é fruto de roubo. Não foi ela que produziu. Isso me faz pensar, num certo aspecto, que o caminho que nos leva para longe de Deus é fácil, é qualquer caminho. Não é trabalhoso a gente se afastar de Deus. É simplesmente a gente parar de trabalhar em prol do nosso crescimento espiritual, com graça e força vindo do próprio Senhor, aquela velha dualidade que a gente tem. O fato é que para nos afastarmos de Deus, não precisamos fazer muita coisa. Basta a gente se acomodar com a vida espiritual que nós estamos levando, eu e você. Basta a gente simplesmente, como eu tenho falado com o meu grupinho, às vezes a gente acha que está estagnado, os casados também têm compartilhado, mas não está. É uma escada rolante que a gente está andando na contramão. Parou, já está descendo. E nós precisamos, então, entender isso. A proposta dela é uma proposta de fazer besteira. Em resumo, vamos lá, fazer o errado é mais prazeroso, causa aquele frisson, aquele friozinho na barriga. Você percebe isso com pessoas
como, por exemplo, o Fábio Júnior, que passou por 6, 7 casamentos, né? Sempre querendo, talvez, aquele frisson, aquela sensação do primeiro beijo, do primeiro relacionamento, de viver aquelas coisas gostosas do início de um relacionamento. Passa-se 1, 2, eu ia falar meses, mas talvez 1 ou 2 semanas, e aí é um pedaço de carne que está ali do lado, que eu não tenho muito mais interesse, já usei, e aí se descarta, pega o violão, canta para outra, né? Demorei tanto para ti, né? Aquela coisa, vocês conhecem a música? Não vou cantar para vocês, porque vou estragar. E o fato é que o ser humano está atrás disso, desse frisson, e a proposta da loucura, ela vem cumprir um pouco isso. Sem saber que as alegrias, o frisson que o Evangelho nos causa, que a vida com Deus nos causa, é muito, muito melhor. Talvez o problema da loucura não é tanto a proposta, mas é a consequência. O problema talvez não é tanto a nós passarmos por uma tentação, mas é quando nós caímos nela, o que isso significa, a consequência mais para frente. Ela não mostra que é morte, mas ela sabe, porque já tem gente lá. Existem vários convidados que estão nas profundezas do inferno, e ela faz questão de continuar levando gente para esse caminho. Conclusão. Nós temos 2 propostas, Provérbios 9 está fazendo essa comparação. Provérbios sempre tem essa ideia de, né? O Davizinho falou esses dias, pai, é engraçado, né, Provérbios, porque fala uma coisa e depois fala outra. Eu falei, Davi, essa opção de a gente fazer o certo, a obediência ela sempre mostra claramente as suas consequências. Obedecer a Deus, claramente nós temos as consequências vistas. O pecado, a loucura, sempre mostra sutilmente as suas consequências. Porque, queridos, num certo sentido, quando você pensa nas pormenores da mulher sentada lá dizendo, vem, vamos fazer o que é roubado, ela já está dizendo que não é certo ir por esse caminho. Num certo sentido, o pecado já está nos... Sempre quando nós temos a opção de pecar, eu creio que assim como o Evangelho, o Espírito Santo toca a minha vida em relação a isso, toca a sua também. Há sempre um pormenor dizendo o seguinte, não vai, não faz, não anda por esse caminho. O pecado, ele não mostra claramente, ele tenta esconder, mas ele sempre gera aquele sinalzinho vermelho. Opa! Alguém fez alguma coisa que você não gostou e você diz, não, eu vou lá falar com a pessoa, porque... Aí você está, né? E alguma coisa dentro de você diz, não vai por esse caminho. Não é por aí. As consequências, de repente, de você quebrar os pratos com uma outra pessoa, não vai trazer consequências boas. Simples assim. Temos a opção de escolha, tem uma balança aí, e nós não vamos equilibrar ela, nós vamos pender ela para um lado, ou vamos obedecer, ou vamos desobedecer. Deuteronômio 30, ele vai falar a respeito disso. Hoje, o que eu te ordeno não é demasiadamente difícil, não está longe de ti. Não está no céu para dizer quem é que vai subir. Não está aqui longe, né, do outro lado do mar para dizer quem é que vai lá buscar. Hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, e ele termina o versículo 18, 19, diz, te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele termina o versículo 19 com aquilo que a gente conhece tão bem. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A pergunta é o seguinte, nós estávamos presos, como essa foto aí, pode passar mais um, por favor? Estávamos presos no pecado. Se a gente escolhe obedecer à loucura, por que voltar para a escravidão? Por que nós queremos voltar para lá? Em Cristo Jesus nós somos chamados à liberdade, somos chamados a uma vida de um verdadeiro
relacionamento com o Senhor.